Se você já tentou salvar um narcisista, então você já sentiu o preço disso, mesmo sem conseguir explicar. Segundo Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, você está se destruindo por tentar salvar quem nunca quis ser salvo. E o preço disso? Quase ninguém sai inteiro para contar. Hoje você vai entender qual é o verdadeiro preço psicológico que o empata paga ao se envolver com um narcisista. E por que quanto mais você tenta ajudar, mais você se perde de si mesmo. Talvez você esteja assistindo a este vídeo agora e sinta um peso nos ombros que não consegue explicar. Talvez você olhe no espelho e não reconheça mais os olhos que te encaram de volta. O brilho que antes existia deu lugar a uma névoa cinzenta de cansaço, dúvida e uma solidão profunda, mesmo quando você está acompanhado. O empata, por natureza, é um curador. Você vê a ferida na alma do outro antes mesmo de ele abrir a boca. Você enxerga a criança machucada que se esconde atrás da máscara de arrogância do narcisista. E é exatamente essa sua virtude que se torna a sua maior sentença. Você acreditou que o seu amor seria o solvente capaz de derreter o gelo no coração dele. Você acreditou que, se fosse paciente o suficiente, se doasse o suficiente, ele finalmente acordaria para a luz. Mas o que Jung nos ensina é que ninguém pode ser curado contra a própria vontade. Ao tentar resgatar alguém que se recusa a olhar para a própria sombra, você acaba sendo puxado para dentro dela. Você começa a pagar um pedágio emocional que consome sua saúde, sua paz e a sua própria identidade. Este vídeo não é apenas um alerta. É um convite para o resgate da única pessoa que você realmente tem o poder de salvar: você mesmo. Tudo começa no lugar mais silencioso e mais perigoso: o seu cérebro. Para entender o que acontece com você, precisamos descer aos porões da sua biologia. Jung dizia que o corpo e a mente são uma unidade indissociável. Quando você convive com um narcisista, você não está apenas lidando com uma pessoa difícil. Você está submetendo o seu sistema nervoso a um bombardeio invisível e constante. E é aqui que tudo piora. Imagine o seu cérebro como uma sentinela que nunca dorme. No centro desse sistema existe uma pequena estrutura chamada amígdala. Ela é o seu detector de fumaça, o seu radar de perigo. O problema é que o convívio com o narcisista mantém essa sentinela em estado de alerta máximo 24 horas por dia. Você nunca sabe qual versão da pessoa vai entrar pela porta: o príncipe encantado ou o carrasco frio, o salvador ou o destruidor. Mesmo quando ele está calmo, seu corpo não acredita nisso. Sua mente aprendeu a ler os sinais mais sutis. O tom de voz 1 milímetro mais agudo, o silêncio que carrega uma agressividade passiva, o jeito que ele pousa as chaves na mesa. Seu cérebro interpreta esses sinais como uma ameaça iminente. Isso cria o que a neurociência chama de sequestro da amígdala. Mas tem um detalhe que ninguém percebe. Quando a amígdala é sequestrada, a parte racional do seu cérebro, o córtex pré-frontal, onde mora a sua lógica, a sua capacidade de tomar decisões e a sua clareza, é simplesmente desligada. É por isso que, no meio de uma discussão com o narcisista, você se sente confuso. Você tenta explicar o óbvio, tenta provar que não fez nada de errado, mas as palavras parecem sumir. Sua mente fica em branco ou você começa a tremer sem controle. Isso acontece porque o seu cérebro entende que você está diante de um predador. Ele para de pensar e começa apenas a reagir para sobreviver. E isso muda tudo. Viver nesse estado de alerta constante é como dirigir um carro forçando o motor no limite máximo com o freio de mão puxado. Você está gastando uma quantidade colossal de energia vital apenas para não explodir.
Jung explicava que, quando a nossa energia psíquica é drenada para a sobrevivência básica, não sobra nada para a nossa criatividade, para a nossa alegria ou para o nosso propósito de vida. Você não está exagerando, você está sobrevivendo. Aquela sensação de névoa mental, onde você esquece coisas simples ou tem dificuldade de se concentrar no trabalho, é o resultado direto desse sequestro. Seu cérebro está tão ocupado tentando prever o próximo ataque emocional que ele não consegue mais processar a vida normal. Você se tornou um prisioneiro dentro da própria cabeça, vigiando cada pensamento seu para não desagradar o outro, enquanto a sua própria essência vai minguando como uma planta que nunca recebe a luz do sol. Aqui acontece algo silencioso. O narcisista precisa que você esteja nesse estado de confusão. Quanto mais desestabilizado você estiver, mais fácil será para ele exercer controle. Jung chamava isso de inflação do ego de um lado e esvaziamento da alma do outro. Você está doando a sua estabilidade para alimentar o caos dele, e o preço desse sequestro é uma exaustão que nenhum sono no mundo parece capaz de curar. Mas não para na sua mente. O seu corpo entra na conta. Se a mente é o capitão que tenta manter o barco no rumo durante a tempestade, o seu corpo é o casco desse navio. E o que acontece quando o capitão está exausto e o mar nunca se acalma? O casco começa a rachar. O que começa como um cansaço mental, com o tempo, se transforma em uma erosão física que consome a sua vitalidade de dentro para fora. Jung dizia que o corpo é o espelho da alma. Ele acreditava que quando negligenciamos a nossa própria verdade para carregar a sombra de outra pessoa, o corpo assume o fardo que a psique não consegue mais carregar. O estresse constante de conviver com um narcisista não é apenas uma chateação, é um veneno químico que circula nas suas veias 24 horas por dia. Quando você vive tentando salvar alguém que te desvaloriza, o seu cérebro entende que você está em uma guerra de trincheiras. Ele libera doses maciças de cortisol e adrenalina. Você está exausto, não porque é fraco, mas porque ficou forte por tempo demais. O cortisol, em doses pequenas, nos ajuda a fugir de um perigo imediato. Mas o cortisol crônico, aquele que você produz ao longo de meses ou anos de silêncio punitivo e discussões circulares, age como um ácido corrosivo. Ele literalmente ataca os seus telômeros, que são as extremidades dos seus cromossomos. Isso significa que, enquanto você tentava salvar alguém, o seu corpo estava sendo consumido, silenciosamente. E isso acelera o envelhecimento das suas células de uma forma assustadora. Você já se olhou no espelho e sentiu que envelheceu 10 anos em apenas 2? Já percebeu como o seu olhar parece ter perdido aquela faísca de vida, substituída por uma opacidade profunda? Não é apenas o tempo passando. É o custo biológico de ser o para-choque emocional de uma personalidade tóxica. Sua imunidade começa a falhar. Aquelas gripes que não passam, as inflamações que surgem sem causa aparente, a digestão que nunca funciona direito, tudo isso é o seu organismo dizendo: eu não aguento mais lutar contra o que não posso vencer. O corpo do empata tenta absorver o impacto do trauma para proteger a consciência, mas o preço é a sua própria saúde física. E é aqui que o segredo se revela. Jung falava sobre a somatização como uma forma de protesto do self. O seu corpo está protestando contra a sua escolha de se anular. Ele está dizendo não por você, já que você ainda não consegue dizer não com as palavras. Enquanto você gasta sua energia vital tentando remendar os buracos na alma do narcisista, o seu próprio reservatório de vida está secando. Imagine que cada vez que você aceita uma migalha de afeto ou ignora uma humilhação para manter a paz, uma parte da sua biologia é sacrificada.
O narcisista se alimenta dessa sua tentativa de salvá-lo. Ele se sente revigorado, enquanto você se sente murchar. Ele brilha com a luz que você está perdendo. Essa exaustão que você sente não é preguiça. É o esgotamento de um sistema que foi forçado a operar no limite para compensar o vazio de outra pessoa. Você está pagando com a sua própria carne para manter viva uma ilusão de salvamento. E talvez só agora esteja percebendo isso. Pare por um segundo. Feche os olhos e sinta o seu corpo agora. Existe alguma dor que você tem ignorado? Alguma tensão nos ombros que você já aceitou como parte de quem você é? Escreva aqui nos comentários. Meu corpo merece ser respeitado. Vamos começar a ouvir o que o seu templo físico está tentando te dizer há tanto tempo. E é aqui que a maioria das pessoas começa a quebrar, sem entender por quê. Você já sentiu uma angústia no peito que parece não ter motivo? Ou um nó na garganta que te impede de falar logo após um encontro com aquela pessoa, mesmo que não tenha havido uma briga explícita? Ou talvez você tenha acordado sentindo um peso nos ombros, como se tivesse carregado pedras durante a noite inteira, sentindo uma tristeza que você sabe, no fundo da alma, que não é sua. E é aqui que tudo piora. Você começa a sentir dores, cansaço, ansiedade e acha que é só estresse, mas não é. O que você está vivendo é o que a psicologia profunda chama de empatia somática. Para Carl Jung, existe um fenômeno chamado participação mística, um estado onde as fronteiras entre o seu eu e o outro simplesmente desaparecem. No caso do empata, essa fronteira é tão fina que você se torna um para-raios para as tempestades alheias. Mas tem um detalhe que ninguém percebe. O narcisista é alguém que desconectou sua própria capacidade de sentir dor, vergonha ou culpa. Ele empurrou tudo isso para o que Jung chama de sombra. Mas essa energia não desaparece. Ela precisa de um lugar para ir. E como você é uma alma altamente sensível e aberta, você se torna o receptáculo perfeito. Você não está apenas ouvindo o narcisista. Você está literalmente digerindo o lixo emocional que ele se recusa a carregar. E isso muda tudo. Sua sensibilidade, que deveria ser o seu maior dom, torna-se a sua maior armadilha. Você começa a manifestar no seu próprio corpo as doenças e as angústias que pertencem a ele. Aquela dor de estômago constante que nenhum exame médico explica. Aquele aperto no coração que te faz sentir que vai infartar. Muitas vezes, isso é a raiva reprimida dele que você absorveu. É a tristeza profunda dele que você, por amor e compaixão, decidiu carregar nas suas costas. E aqui, as coisas começam a clarear. O narcisista usa a sua empatia como um depósito. Ele descarrega o veneno emocional dele em você e sai da conversa sentindo-se leve, renovado, quase curado. Enquanto isso, você sai exausto, confuso e fisicamente doente. Ele se alimenta da sua vitalidade como um parasita emocional. Jung explicava que nessa dinâmica, o empata acaba vivendo a vida não vivida do outro. Ou melhor, sofrendo a dor não sentida do outro. Você se torna uma esponja que absorve o caos. E uma esponja, quando está saturada de água suja, não consegue mais limpar nada. Ela apenas apodrece. O preço que você paga por tentar salvar alguém que não quer olhar para a própria sombra é a fragmentação da sua própria saúde. Você está morrendo aos poucos para que o outro não precise encarar quem ele realmente é. Isso não é amor. Isso é um sacrifício cego que viola as leis da alma. O corpo do empata começa a gritar através de sintomas físicos porque a alma já não aguenta mais ser negligenciada. Quando você sente a dor dele no seu corpo, o seu sistema nervoso está em colapso, tentando processar uma frequência que é estranha à sua natureza. Você está tentando metabolizar o ódio dele com o seu amor, mas o ódio é um ácido que corrói o seu recipiente.
Você já se sentiu assim? Como se o seu corpo estivesse carregando uma carga elétrica que não te pertence. Escreva nos comentários: eu liberto a dor que não é minha. Ao escrever isso, você começa a sinalizar para o seu subconsciente que a fronteira está sendo restabelecida. Vamos nos apoiar nesse despertar. Mas existe uma saída, e ela começa onde quase ninguém olha. Você passou anos focado no porquê ele faz o que faz. Passou noites em claro tentando decifrar a mente do narcisista, esperando que uma explicação lógica trouxesse a paz que você tanto deseja. Mas a cura não virá da compreensão do outro. A cura virá do resgate de si mesmo. Você não precisa só se afastar da pessoa. Você precisa limpar o seu sistema nervoso. O trauma de anos de abuso e negligência não está apenas nas suas lembranças. Ele está gravado na sua biologia. Jung ensinava que a nossa jornada de cura é o processo de individuação. O ato de se tornar quem você realmente nasceu para ser, separado de todas as projeções e pesos que te impuseram. Mas tem um detalhe que ninguém percebe. Para o empata, a recuperação não é um processo intelectual, é um processo visceral. O trauma não fica na memória, ele fica no corpo. O seu sistema nervoso está viciado no estado de alerta. Mesmo quando você se afasta fisicamente, o seu corpo continua esperando o próximo ataque. Para quebrar esse ciclo, você precisa de um protocolo de exílio sagrado. E é aqui que tudo ganha um novo sentido. O silêncio, a natureza e o isolamento não são fugas, são ferramentas de reconstrução. Você precisa aprender a arte do silêncio interior. O narcisista inundou a sua mente com o ruído dele, com as críticas dele, com as necessidades dele. Agora você precisa esvaziar esse espaço. Jung falava sobre a importância do temenos, um lugar sagrado e protegido onde a alma pode se curar. A sua recuperação começa quando você decide que o seu não é um santuário. Colocar limites não é um ato de guerra contra o outro, é um ato de paz para com a sua alma. Você precisa limpar o seu campo energético e biológico através de rituais de aterramento. Tocar a terra, sentir a água fria na pele, respirar de forma consciente, não são luxos, são atos de sobrevivência. Você está ensinando às suas células que a guerra acabou, que você está seguro agora. Aqui, o segredo se revela. Você precisa de tempo para permitir que o cortisol saia do seu sistema. Precisa de tempo para que a sua amígdala entenda que o alarme de incêndio pode ser desligado. A recuperação do empata exige que você pare de ser o salvador do mundo e se torne o protetor da sua própria essência. Você vai descobrir que ao parar de carregar a sombra do outro, o seu corpo começará a se regenerar de forma milagrosa. A energia que você usava para sustentar a máscara dele agora voltará para você, para curar o seu peito, para clarear a sua visão, para devolver o brilho à sua pele. Você não está quebrado, você está apenas exausto de lutar uma batalha que nunca foi sua. O maior erro do empata não foi amar, foi acreditar que precisava se sacrificar para salvar alguém. Nós crescemos ouvindo que o amor suporta tudo, mas o amor que destrói quem ama não é amor, é uma prisão. Jung nos deixou um aviso eterno. A coisa mais terrível é aceitar a si mesmo completamente. E aceitar a si mesmo como um empata significa aceitar que você tem limites. Significa entender que a sua luz é preciosa demais para ser jogada em um abismo sem fundo. Mas chega um momento em que você entende. Você não foi feito para curar o outro. Você foi feito para não se perder de si. O preço que você pagou foi alto, eu sei. Você pagou com noites de sono, com anos de saúde, com lágrimas que ninguém viu. Mas esse preço também te comprou uma sabedoria que poucas pessoas possuem. Você agora conhece as profundezas da alma humana.
Você sabe distinguir a luz real da máscara brilhante. Para o seu renascimento hoje, guarde estas palavras. Não tente explicar a sua dor para quem a causou. O silêncio é a sua maior dignidade. Sempre que sentir a angústia voltar, toque o seu próprio peito e diga: eu estou aqui por mim. Deixe que o sol e o vento limpem a energia que não é sua. Sua missão não é consertar o que está quebrado no outro, mas honrar o que está vivo em você. Você é uma fênix. O fogo do narcisista tentou te consumir, mas ele apenas queimou as correntes que te prendiam. Agora, das cinzas desse sacrifício, surge uma versão sua que não aceita mais migalhas. Alguém que ama com limites e que brilha com a própria luz. Se este vídeo foi o abraço que a sua alma precisava hoje, compartilhe-o. Existem milhares de empatas agora mesmo morrendo em silêncio, achando que a culpa é deles. Seja você o sinal de esperança para eles. Comente: eu me escolho, e deixe que essa afirmação ecoe no universo. Inscreva-se para continuarmos essa jornada de volta ao centro da sua força. Lembre-se sempre, a sua sensibilidade é um dom divino, mas você é o único guardião desse tesouro. Não o entregue a quem só sabe destruir.